Boa noite. André entrou. Gentes Brasil também, legal. Jonathan Sen, como é que tá? Tudo bom? Aceleradora tá aí também, aceleradora Bluefields. Cláudio Hipólito. Sejam bem-vindos. Muito bom. Vamos aguardar aqui um pouquinho, as pessoas estão entrando. Daqui a pouco o Paulo vai entrar também. Ou o Paulo vai participar com a Bluefields hoje, vamos ver. Andrei tá aí, legal. Gentes Brasil. Vale a pena conhecer esse negócio, um negócio de impacto, um negócio do reino. Muito joia. Lucas Souza. Muito bom. Arthur, seja bem-vindo, Arthur. Ótimo. Vamos já esperando o Paulo entrar. Pedir aqui para participar, a gente já chama o Paulo aqui para entrar. Fala, Arthur, tudo bom? Arthur Bezerra, mentor da Gold Street. Seja bem-vindo. Muito bom. Hoje vamos falar sobre um tema super interessante. Vamos falar sobre o ecossistema de empreendedorismo cristão aqui no Brasil e no mundo. Só estou esperando aqui o Paulo pedir para entrar na live junto. A gente já coloca junto aqui. Anthony, boa noite. Acabou de entrar também. Vou aqui. Vamos ver se o Paulo entrar com a aceleradora Bluefields. É isso? Paulo, me dá um ok se estiver com a Bluefields para eu te chamar aqui. Legal. O pessoal tá entrando aí. Essa live de hoje faz parte do programa que a gente faz do NWC Talks. NWC é uma iniciativa da Gold Street que promove empreendedorismo cristão entre empresários, entre investidores, profissionais. E a gente fala... Vou chamar aqui o Paulo só um momentinho, peraí. Esperar ele entrar aqui. A gente fala sobre empreendedorismo cristão, a gente fala sobre os temas de Kingdom Business, de PAM, do Business as Mission. Aí o Paulo entrou. Legal. Daí. E aí, Gustavão? Tudo bom? Beleza? Tô te ouvindo um pouquinho baixo. O pessoal tá ouvindo bem o Paulo? Dá um Som, joinha aí. teste. 1, 2, 3, som. Legal, acho que o pessoal tá ouvindo bem aí, que eu tô ouvindo um pouquinho baixo. Beleza. Deixa eu pegar um fone aqui. Marisa, pega pra mim um fone ali, por favor. Preto. Vamos ver se melhora com o fone ou não. Vamos lá. Deixa eu ver esse aqui. Ótimo. Bom, Paulo, seja bem-vindo aí, Paulo. Valeu, prazer participar aí. Dar as boas-vindas aqui no NWC Talks. Paulo, ele é o CEO da Bluefields. Ele é mestre em desenvolvimento de negócios pelo Mackenzie. Tem um monte de coisa aqui que eu vou pedir para ele falar. Estou com um script grande aqui do que ele faz, mas ele fez muita coisa já. Fala uma boa noite aí, então, Paulo. Fala uma boa noite, faça aí o que você está fazendo, o que você já fez, e aí a gente começa. Beleza. Boa noite a todos aí. Como o Gustavo falou, meu nome é Paulo Maitá. Eu trabalho na Bluefields Aceleradora, então a gente tem acelerado startups aí. Mais recentemente também trabalhado com grandes empresas, né, em transformação digital. Desde 2016. Então, sou formado em economia,
tenho pós-graduação em estratégia, mestrado em desenvolvimento de negócios e trabalhei aí em startups de tecnologia, em grandes empresas também, sempre na área de finanças ou inovação, né? Desenvolvimento de negócio. E também 2 anos aí estou caminhando junto com o Gustavo na Gold Street, né? Essa caminhada aí de captura de investimentos, análise de startups. Então tem sido uma caminhada aí, a gente conversa toda semana algumas vezes aí, pelo menos. É, Então é um prazer bater um papo junto aí ao vivo, né? Pelas redes. legal. Excelente, excelente. Cara, prazerzão estar com você aqui. E o tema de hoje também, eu estou empolgadíssimo de discutir isso contigo, pelo conhecimento Legal. que você vai trazer aí. Sei que você tem estudado bastante ecossistema. E a gente vai discutir sobre isso hoje, o ecossistema de empreendedorismo no Brasil, no mundo, e também o ecossistema intencional, né, de empreendedorismo cristão. E, Paulo, para a gente começar esse papo aqui, me fala uma coisa, o que é ecossistema? Me dá uma definição do que é ecossistema para todo mundo ficar alinhado com o entendimento aqui e a gente já começar. Legal. Essa palavra é interessante, né? Quando a gente fala de ecossistema, talvez a primeira coisa que vem ao pessoal da Orquideia aí, uma startup bem legal, acabou de entrar. Opa, show de bola. E eles têm, eu estou falando porque eles têm tudo a ver com o que eu ia falar. A gente pensa em meio ambiente, né? Ecossistema ambiental, né? Tudo isso. E a Orquideia é uma startup que tem isso como foco, né? O impacto ambiental, trabalhando com aspectos bem legais. E então acho que o ecossistema ambiental é um paralelo interessante, ele é formado por várias coisas, né? Então tem as árvores, tem os jardins, enfim, tem vários elementos. Acho que essa palavra veio para o ecossistema também empreendedor, né? Onde você tem vários elementos também que formam um ecossistema. Geralmente um ecossistema empreendedor, ele é formado por empresas ou por organizações que fomentam, né, em inglês o pessoal chama de capacity builders, né? Então eles constroem capacidade, desenvolvem, ajudam a fomentar o ecossistema, né? Então são aceleradoras, por exemplo, né? Uma aceleradora é um capacity builder, uma incubadora também. A parte de educação pode ser universidades, pode ser cursos livres e tudo mais. Elementos de acesso ao capital, investimento, né? Funding. Então seria fundo de investimento, né? Um fundo ou investidores anjos também, investidores independentes. Governo é uma parte também relevante, né? A parte de legislação, incentivo, políticas públicas. Então acaba ficando cada vez mais complexo, né? O ecossistema é algo bem complexo e alguma coisa que é descentralizada. Então não tem um rei ali ou um dono, né? Ele é formado por pessoas que estão querendo empreender, estão querendo desenvolver negócios, e esses agentes, essas plataformas colaboram para que o ecossistema seja mais fortalecido, ou não, né? Então, tem grandes empresas também que fazem parte de ecossistemas empreendedores, startups, enfim. Então, acho que tudo isso envolve um ecossistema empreendedor e atualmente no mundo, isso aí é chave, né? Então, os países, as nações, elas têm tido um foco cada vez mais em ecossistema. Porque quanto mais forte é um ecossistema empreendedor no país, mais pujante, mais vibrante aquela economia pode se tornar no futuro, né? Então, é ali que você vai gerar mais empregos, gerar renda para as famílias, gerar consumo, né? Consequentemente. Então, tem toda uma teoria econômica aí também por trás de desenvolvimento de ecossistemas, né? Mas só para talvez dar uma introdução aí nesse assunto do que é um ecossistema, né? Legal, muito bom. E Paulo, me fala uma coisa. A gente falou de ecossistemas, mas isso é um negócio que é global. Você falou que são os países, né? Quais são os principais ecossistemas que a gente tem hoje no mundo aí, que a gente poderia tomar como um exemplo, tomar como um rumo a ser seguido aí? Quando a gente vai acho que é legal falar do ecossistema das startups, né? Então, quando a gente vai para esse ecossistema de startups, tecnologia, de inovação, a gente tem como referência o Vale do Silício, né? Que é inclusive muito diferente dos outros estados, dos outros lugares do próprio Estados Unidos, né? Do próprio país. Então, é uma coisa bem diferente que a gente vê lá. Que começou como uma universidade, né? Com Stanford ali liderando, Berkeley, outras universidades ali.
os próprios professores investindo nas startups dos alunos, né? Os alunos subiam o elevador de Stanford lá com os professores, faziam o pitch de elevador, né? E aí Literalmente? começou a surgir, literalmente, né? Começou a surgir esse ecossistema que é o principal, né? O principal do mundo hoje em inovação. E depois começou outros ecossistemas, né? Então, outro ecossistema forte é de Tel Aviv, em Israel, Uhum. né? Algumas cidades principais da China também, né? Desenvolvendo muito isso. E a China é curioso porque o governo ele tem um papel muito importante ali, né? Uhum. Então, pega o WeChat e outras startups bem grandes da China, o crescimento é meio que financiado pelo consumo do governo como um dos principais clientes e fomentadores desses ecossistemas, né? Aham. Recentemente, a França montou o maior ambiente de startups do mundo, com o Station F. Então, era uma antiga estação de trem, né? Estava lá meio que abandonada. O governo da França fez uma reforma lá, foi o primeiro-ministro, foram as pessoas importantes lá na inauguração. E acho que são mais de 3.000 startups que cabem lá, é um coworking gigantesco, né? Não sei como que está agora na quarentena, É. mas é muito do que o Vale do Silício fez. Então, muitos empreendedores do mundo inteiro que não encontram suporte, que não encontram fomento necessário no seu país, o que ele vai fazer? Eu vou empreender no Vale do Silício, né? Uhum. Tem startups que eu conheço, às vezes, de biotecnologia, né, que é um segmento que eu trabalhei, que não encontrou nenhum apoio no Brasil e foi pro Vale do Silício e começou a startup lá. Né? Por quê? Porque lá tem mais apoio, mais suporte, é mais fácil, tem redes mais acessíveis. Então, quem que acaba ganhando muito com isso? O país, que está Uhum. recebendo o vendedor, está capturando aquele valor para a sua economia. Então, é um pouco do que a França quer fazer também com o Station F. Eu estava vendo um terço, mais ou menos, dessas 3.000 startups desse ecossistema de Paris são empreendedores fora da França, que foram Olha só. empreender lá no país. Hoje é o maior celeiro do mundo aí em quantidade, né? Em um único lugar. Uhum. Mas aqui no Brasil a gente tem crescido também em termos de ecossistema. A gente tem a formação de comunidades locais, né? Tem a comunidade 011, que é a comunidade de São Paulo. Tem o Rapadura Valley, que é lá no Maranhão. É. Tem o Red Foot Velho, né? Vale do Pé Vermelho, que é em Londrina. Então tem muita coisa acontecendo. Esses mini vales, né? Como se fosse o Vale do Silício ali, tem aparecido no Brasil. E São Paulo já é um dos 30 maiores ecossistemas do mundo em termos de startups, né? Uou, que Saiu, legal. saiu esses dias um estudo da Genome, né? Startup Genome, que é a organização que tem, acho que a maior inteligência hoje global em ecossistemas de inovação no mundo. E eles anunciaram, eles quantificam, né? Então eles analisam todos esses elementos de investimento, de fomentadores, de aceleradoras, de quantidade de empreendedores, de educação empreendedora, tudo isso. Então eles quantificam isso e São Paulo voltou para a lista dos 30 maiores, que tinha saído dessa lista em 2017. Então, uma boa notícia aí. E Curitiba também apareceu como um ecossistema aspirante aí, tá desenvolvendo Legal. muito. A gente sabe que Floripa também tem um ecossistema muito, muito forte, né, muito É forte integrado, também. mas bem menor do que o ecossistema de São Paulo em termos de densidade. Acho que densidade é algo bem importante também, um Uhum. ecossistema e complexidade, né? Então você não tem um fundo de investimento, você tem vários fundos de investimento. Então a trilha que o empreendedor pode fazer, né, é bem diversa. Ele pode captar com um fundo, depois captar com outro, negociar com outro, não captar desse fundo, pode acelerar numa aceleradora X e não na Y, e não na Z. Então essas trilhas, né, complexas, essa flexibilidade são coisas bem importantes para um ecossistema mais forte, né? Legal. Então, quanto mais descentralizado for um ecossistema e mais denso, mais complexo, mais flexível, melhor para a economia, né? Melhor para a economia e para quem empreende, né? Que é a razão de todo ecossistema ali é o empreendedor, né? Todo mundo Sim. tentando servir o empreendedor da melhor forma.
Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum. Acho que Sudeste Asiático também tem crescido muito, né? Tem algumas startups lá que bateram de frente com Airbnb, com Uber, e que tomaram conta, né, do Sudeste Asiático por startups locais. Uhum. Então, são coisas bem, bem interessantes aí. São ecossistemas bem importantes no mundo, né? E se tratando de startups, eu acho que o mais legal, pelo menos pessoalmente, que me atrai muito, é que a cultura startup é a mesma. Então, uma startup aqui em São Paulo, nesse ecossistema que a gente vive, é a mesma coisa que uma startup em Hyderabad, na Índia, em Tel Aviv, em Sim. Israel, em Tianjin, na China, no Vale do Silício. Então, o repertório startupeiro, né, não muda muito de um ecossistema para outro, exceto algumas diferenças culturais, né, Uhum. locais, que tem que levar em conta, mas eu acho que esse ecossistema global de startup, ele conversa muito, né, inter-ecossistemas. Eu acho que isso é bem legal. Que legal. E dá bastante mobilidade, né? Em quem trabalhar com uma startup hoje pode trabalhar em qualquer startup, qualquer lugar do mundo, que não vai ter nenhuma diferença tão grande em estilo de trabalho, em vocabulário, esse tipo de coisa. A pegada é a mesma em todos os lugares, né? Pegada é a mesma em todos os lugares. E isso Legal. só é possível por conta de ecossistemas que têm se desenvolvido Aham. de uma forma bem semelhante e com valores bem semelhantes também, né? Acho que principalmente gerenciados pelo sucesso que é o Vale do Silício hoje. Aham. Agora me fala uma coisa, Paulo. O ecossistema das startups legal a gente entendeu. Agora tem o que a gente fala que é o ecossistema de empreendedorismo cristão. Como é que isso se desenvolve? Onde isso está acontecendo? Né? Me fala um pouco mais do que é esse movimento que a gente tem visto no mundo e aqui no Brasil também. Eu já sei que isso é realidade, né? A gente tem vivido isso. Conta um pouco para a gente desse panorama mundial, desse ecossistema cristão de empreendedorismo e aqui no Brasil também. Legal. Eu acho que a gente, como cristão, a gente tem um papel-chave na nossa carreira, né? Nossa vida profissional. E eu acho que a gente precisa acordar todo dia pensando como que eu posso colaborar com esse ecossistema empreendedor, esse ecossistema startup, com os valores que eu aprendo, né? Com os valores que eu tenho, com os valores com o meu propósito, né? Acho que isso é importante. E tem cristãos hoje no mundo inteiro pensando isso, né? Como que eu pego uma sabedoria cristã, por exemplo, sobre ética, ou sobre tratar bem as pessoas, ou sobre fazer o que é correto, né? Uma conduta anticorrupção, por exemplo. Como que eu aplico isso na onde eu estou? Para que eu possa fazer a diferença no ecossistema que eu vivo. Então, acho que isso é algo que tem sido intencional, né? Cada vez mais intencional. E uma forma da gente sinalizar, né? Que a gente aprende a sinalizar os valores do reino, né? Que a gente chama, Aham. nesses ecossistemas. Então, realmente tem uma conduta. E acho que o Odés fez um comentário muito legal aí. O ecossistema já era, né? É, E Zé, é isso, seja né? bem-vindo, Zé. Verdade, né? Você não olhar para si mesmo, né? Tem uma palavra que ele fala que é ensimesmado, né? A gente não pode ser ensimesmado, a gente tem que olhar para o ecossistema e como que eu faço a diferença nesse ecossistema. Como que eu Sim. mudo? Como que eu influencio com o meu trabalho, né? Com os frutos do trabalho. Então, muitas pessoas têm sido mais intencionais ao redor do mundo a repensar esse formato, né? E viver mesmo esses valores no trabalho, no dia a dia. Não só de domingo, né? Não só de Mas domingo. como que eu posso amar as pessoas, como eu posso cuidar das pessoas, como eu posso trazer justiça para um ecossistema, né? Porque todo ecossistema tem defeitos, né? Por quê? Porque ele é formado por pessoas. Acho que isso é muito importante. Então, um ecossistema formado por pessoas que são imperfeitas, né? Todos nós. Então, como que a gente pode contribuir para que isso melhore? E tem sido fundadas organizações para tangibilizar isso, né? Como que a Uhum. gente faz isso numa escala global, numa escala nacional? Então, a própria Bluefields, né? A gente é uma dessas organizações e a gente participa de uma rede global de aceleradoras e de investidores também que que tem essa mesma visão, esse mesmo propósito, né? Ou seja, como nós podemos
pensar globalmente, né? Mudar o mundo em prol de um ecossistema global empreendedor melhor, né? Uhum. Onde a gente consiga sinalizar esses valores. Então, hoje já existem aceleradoras no mundo inteiro, né? A Bluefields é um caso aqui no Brasil, já existem fundos de investimento no mundo todo, a Gold Street é um caso aqui no Brasil. Existe a Sovereign Capital, né? Que a gente tem conversado com eles lá também, que eles investem em empresas no Vale do Silício, na Indonésia também, eles têm presença. Existem incubadoras ao redor do mundo, universidades, né? Fundadas por famílias cristãs, empresas fundadas por famílias cristãs que têm investido muito nesse ecossistema empreendedor. Então tem muita coisa mundo afora e o que eu costumo falar é que não é um ecossistema à parte, né? Tipo assim, você tem o ecossistema empreendedor e aí você tem o ecossistema cristão empreendedor. Uhum. Mas é uma coisa integrada, né? A gente não quer em nenhum momento separar, né? A gente quer estar ali mesmo para fazer negócio, para crescer, mas com entendimento de como viver a nossa fé também no dia a dia, né? E para Então, acho influenciar, né? então acho que isso é bastante importante. O que ele mandou aqui, qual é a percepção de vocês sobre o impacto da pandemia no ecossistema de startups? Interessante. Pois é, muitas startups estão passando muita dificuldade, né? Então, startups que foram diretamente afetadas por modelos de negócios que tinham como premissa a presença, né? Dependia de academias, por exemplo, ou o próprio Airbnb, né? Caso mais global, que acho que pode falar, demitiu acho que 3 mil funcionários, né? A própria Stone também. E então acho que isso é bem triste, né? Porque são empregos, são pessoas, são famílias que dependiam dessa renda. Por Uhum. outro lado, a gente vê muitas startups surfando numa onda de um bom oportunismo, né? Aproveitando a Verdade. oportunidade. A gente tem uma startup acelerada chamada Budabu, que é uma startup de pediatras, né? Que atendem bebês a domicílio. E eles estão dobrando, triplicando de tamanho agora, por conta da pandemia, tomando todos os cuidados de segurança, atendendo São Paulo inteira, com vários pediatras. Que como que os pais vão levar os filhos para uma consulta no momento desse, né? Verdade. E precisa da consulta. Então tem a telemedicina que eles estão usando também. Então é muito muito bacana ver esses negócios também solucionando problemas, né? Então não dá para falar ainda acho que se o ecossistema de startups vai crescer ou se vai reduzir depois da pandemia, mas os investimentos estão aumentando, né? Cada mês a gente vê os investimentos, os investidores em startups realmente investindo cada vez mais, fortalecendo, né? Às vezes fazendo múltiplas rodadas de investimento na mesma startup, às vezes novas Uhum. oportunidades fazem mais sentido para o momento. E tinha um comentário do Oséias aí, que toda organização agora é uma startup, né? Eu acho que essa pandemia ela trouxe também esse pensamento. Então, uma ONG, a gente tem sido abordado por ONGs que falam, quero pensar como startup, como que eu me reinvento, né? Uhum. Uma grande empresa, poxa, preciso me transformar digitalmente. Como que vocês podem me ajudar? Um pequeno negócio, um MEI, hoje, ele também está preocupado em como que ele pode digitalizar o negócio dele, como que eu posso ser mais É. ágil, como que eu posso, né, aproveitar uma estrutura pequena e passar por uma transformação também. Então, acho que com certeza o mundo vai ser, pelo menos é o que parece, né? Vai ser É, mais inovador, né? porque o modelo da startup também é um modelo muito, muito clean, né? Ou seja, tudo é na nuvem, ele é muito móvel, né? Então esse isolamento que a gente está vivendo, elas não sentiram praticamente, porque estava tudo já distribuído, de onde você estiver, você trabalha na startup. Você não precisa estar É, presente fisicamente lá para fazer as coisas acontecerem. E o que as empresas estão vendo agora é exatamente isso. Peraí, preciso quebrar esse paradigma de que eu tenho que estar presente na empresa, com grandes lajes, grandes prédios de uma única empresa. Isso não faz sentido mais. Essa pandemia veio mostrar isso, né? Você não acha que é verdade?
É verdade, para a gente mesmo, né? A gente sempre teve um estilo de trabalho bem híbrido. Então, tem o nosso escritório, mas tem cada um, não tinha dia fixos para ir, né? Você podia trabalhar de casa ou do escritório. E agora a gente está quase 4 meses trabalhando só das suas casas. A gente acabou de contratar uma pessoa que faz o Fiscar lá em São Carlos, no interior de São Paulo, porque a gente está vendo que está funcionando. Então, tipo, até o range de pessoas que a gente contrata aumentou. A gente pode contratar pessoas do Brasil inteiro agora. Sim. Porque funciona, está funcionando o trabalho remoto. Então, acho que isso é interessante também. Aí o Arthur mandou uma aqui, ó. O que acham dessa noção de novo normal, quando o mundo já era normal, anormal, cheio de gaps e concentrações? Boa, Arthur. Boa. Uma boa Boa reflexão pergunta. aí. Eu acho que a expressão que está mais sendo usada é essa aí agora, né? O novo normal e tal. É difícil, né? É difícil saber tem vacina, se vai sair, se não vai. Eu fico pensando, né? Imagina o dia que sair essa vacina, a doideira que vai ser vacinar o mundo todo, né? Imagina a logística para isso, assim, uma coisa altamente complexa. E vai saber se vai acontecer outras coisas além dessa pandemia, né? Tá tendo É. agora nuvem de gafanhoto, ciclone bomba. 2020 tá, Ela 2020 tá tá com recheada de tudo. surpresas, né? É, é, um- é uma é uma vocalidade tanto esse ano aqui. É, Mas eu acho que como a gente vai à igreja, né? A gente é uma pessoa, somos pessoas de igrejas assim. E eu tenho visto nos últimos anos uma talvez não sei se uma restrição das pessoas com relação à tecnologia dentro de hum, igrejas cristãs assim. Então vou até fazer uma brincadeira assim, que eu vejo o pessoal falando, nossa, tecnologia não é de Deus não, não sei o quê, né? E agora, na pandemia, a tecnologia é uma bênção, né? Tá todo mundo falando isso, curtindo os cultos online. As igrejas aumentaram muito o número de membros que assistem os cultos, né? Então, a minha igreja mesmo, acho que cabe lá 800 pessoas na aglomeração dentro da igreja, no aham. antigo normal, né? E hoje em dia está dando 4, 5 mil pessoas no culto online, Você vê. né? Então, as Muito igrejas mais têm abrangente, né? experimentado. Então acho que as pessoas estão ficando mais acostumadas durante a quarentena também a ter uma interface mais com tecnologia, né? E a saber que É. isso é bom, né? Que pode ajudar também, né? Não é só atrapalhar, como muita gente acha, pode ajudar muito. Legal, Paulo. Agora, nesse contexto do ecossistema cristão de empreendedorismo, o Jonathan mandou uma pergunta aqui que eu acho que é legal a gente falar, porque às vezes tem muita dúvida quanto a isso. Quais são as estratégias que vocês usam para pregar o evangelho para empresários? Legal, essa pergunta é legal, porque tem muito mito, viu, com relação a isso aí. Por que mito? Porque eu acho que a primeira coisa, como a gente prega o evangelho, né? Eu acho que primeiro é com o nosso exemplo. Então, acho que as É. pessoas precisam olhar para o nosso trabalho, que precisa ser altamente excelente, né? Precisa ser bom, e para a nossa conduta também, né? Como que a gente conduz uma reunião, como que a gente conduz uma crise nesse momento, né? Como que a gente conduz situações complexas, como que a gente toma decisão. Então, como que a gente trata as pessoas, os funcionários, os colaboradores. Então, acho que tudo Sim, isso entra nessa questão. Se eu costumo falar assim, se todo cristão empresário vivesse o cristianismo no seu negócio, no seu trabalho, o mundo seria muito melhor. Então, muito do que o mundo não é melhor é por nossa culpa, né? Porque é nós verdade. cristãos, de forma geral, né, talvez cometendo o erro de generalizar, nós não vivemos muito bem, né? Por quê? Porque a gente separa as coisas, né? Minha vida espiritual e minha vida no domingo. Segunda a sábado não vale, né? E o que eu estava assistindo hoje também, só para não ficar tão genérico assim, aquela palestra do Henry Kastner, né? Uhum. Sobre a Bandwidth. O Henry, ele montou uma startup lá na Carolina do Norte, eles abriram capital
e ele saiu com a venda dessa empresa para montar um fundo de venture capital, né? E ele falou que demorou 8 anos para ele entender que ele podia orar com as pessoas no trabalho dele. Acho que isso, sei lá, tem alguém no seu trabalho passando uma dificuldade na família. Oração é uma coisa super legal que a gente pode oferecer. Né? Vamos orar junto aí, né? Então, isso aqui é uma forma de servir o outro também. Então, acho que, claro que você não vai sair orando por todo mundo no seu trabalho, né? Não é isso. Mas acho que algumas oportunidades a gente tem que ter sensibilidade para, poxa, como que eu posso compartilhar uma palavra de encorajamento? Como que eu posso contar? Vou replicar uma parábola de Jesus que fala sobre uma situação dessa, né? Uhum. Então é importante a gente estar sempre estudando também, né? Ou orar pela pessoa, ou enfim, dar uma palavra de força. Acho que no ambiente de trabalho tem muitas, muitas oportunidades para a gente viver o que a gente acredita ali, né? Não é você pôr uma frase gospel na sua mesa ou na sua empresa, ou você fazer um post no Facebook ou no Instagram sobre coisas assim, porque muitas vezes as pessoas vão entender errado, as pessoas não vão entender como uma forma de apoio, vão entender como algo mais religioso, né? Sim. Então tem que ter muito, muito cuidado também para entender o contexto do mundo hoje, né? Eu tive um professor na época que eu estudei missiologia e ele falava que teve uma vez em São Paulo que um grafiteiro começou a pintar vários lugares de São Paulo, escrito assim, Jesus é a resposta. Ele escrevia, Jesus é a resposta, em vários lugares de São Paulo. E aí um outro grafiteiro começou a escrever escrever embaixo. Mas qual é a pergunta? Então a gente tem que saber quais perguntas as pessoas estão fazendo e como que a gente pode responder isso da melhor forma, né? De uma forma contextualizada, de uma forma aplicada, que faça sentido para a vida das pessoas. Então, eu acho que é isso que o ecossistema de empreendedorismo, com essa pegada de valores, de propósito, de valores cristãos, que a gente pode colaborar com isso, né? Da gente entender esse contexto e ser mais contextualizado, né? Nesse sentido. Porque o que você falou antes, Paulo, sobre o ecossistema, né? Que ele movimenta a economia, ele afeta a questão econômica do país. Eu entendo que o sistema de empreendedorismo cristão, ele afeta não só a economia, mas também a forma como os negócios são feitos, né? Trazendo muito mais ética, compromisso, seriedade nos negócios como são feitos, né? Uma coisa até que o nosso amigo Tsen trouxe o exemplo de você trabalhar com os muros baixos, né? Onde você confia no teu interlocutor e você consegue fazer negócios sem aquela preocupação de que está me passando a perna, não é? Eu queria falar duas coisas em relação a isso que eu aprendi recentemente, tá? Uma delas, tem um conselheiro que mandou fizeram um estudo uma vez de quanto que é a economia em termos financeiros, econômicos, quanto que é a economia da natureza, ou seja, a produção de micro-organismos, o cuidado com as aves, tudo isso, se fosse uma atividade econômica, né? Isso geraria 3 vezes mais, que são trilhões de dólares, o PIB mundial. Então, quer dizer, Deus dá de graça para a economia do mundo 3 vezes mais do que o PIB global. Porque são coisas que fazem parte da criação, né? Então, a criação de Deus também é um gerador de valor econômico. Verdade. Nesse sentido. E alguém conseguiu quantificar isso, que eu achei demais. E uma outra coisa é o capital espiritual, né? Então, quanto mais bons valores a gente coloca lá no ecossistema, valor de justiça, valor de generosidade, valor de ética, quanto mais valores bons a gente coloca no ecossistema, mais isso influencia a economia como um todo. Então, grandes economias de hoje, elas têm uma coisa muito chave, que inclusive é baseada em teoria econômica, que é a palavra confiança. Uhum. Então, quando você tem mais confiança para gerar negócio,
você diminui o custo de transição, você diminui o custo econômico de você fazer O negócio. risco, né? E então o que a gente quer fazer também é isso, como que a gente gera esses bons valores, atua com esses bons valores para gerar confiança, reduzir custo Aham. e aumentar o ganho para a sociedade, né? Acho que isso é o impacto espiritual, vamos dizer, que a gente está engajado, né, nessa missão aí. E o que é legal de a gente ver é que tudo tá interligado, né? Como o ecossistema, né? Que é não dá para você tirar um pedaço dele que ele fica capenga, né? Então, quando você tem uma postura de fazer as coisas com ética, com essa preocupação da confiança, né? Quando você aplica os conceitos também que a gente aprende de Deus, né? De olhar para o ser humano e tratar ao teu próximo como a ti mesmo, né? E quando você entende que a criação do mundo, quem fez foi Deus, e se você faz o seu melhor para Deus, você deve cuidar daquilo que Ele criou, né? Então você traz negócios corretos e éticos, você traz impacto social e impacto no meio ambiente, não é? Se você Pois aplicar é, esses tá tudo. conceitos só, você já está trazendo o bojo do que é mais dito hoje, né, em termos de Né? negócios, de impacto social, de impacto no meio ambiente, já está intrínseco na vida que é do próprio cristão, né? Exatamente. Está tudo interligado. Uma coisa vai levando a outra. Por isso que a gente define até um Kingdom Business, né? Como um negócio gerido por um líder que é espiritualmente preparado, que usa seu tempo, talento e dinheiro para satisfazer as necessidades físicas e espirituais das pessoas, né? Então, você tem que ter uma liderança comprometida com os valores, tem que ter uma Sim. boa gestão, né, de excelência, uma cultura saudável que gera impactos, né, sociais, ambientais, espirituais, assim por diante. Então, acho que acaba fazendo mesmo todo sentido. Não dá para você ter uma coisa e não ter outra, né? Cara, muito interessante isso. A gente falando, como eu comentei agora do ecossistema, se você tira uma parte não funciona, né? Você falou que o ecossistema então, ele tem algumas composições ali que montam esse ecossistema. E aí você tem a participação da área acadêmica com as faculdades, nas universidades. Você tem aquelas entidades que fazem o empreendedorismo florescer e crescer, né? Entre elas está a Bluefields inserida aí. Tem aqueles que fomentam, ou seja, que trazem o capital para fazer tudo isso crescer, e aí a gente coloca a Gold Street, né? Me fala um pouco dessa parceria que nós temos, né, Gold Street com Bluefields. Como é que funciona isso? Qual é a importância disso para o ecossistema brasileiro de empreendedorismo cristão? Acho que somos pioneiros, né? Acho que são poucas pessoas que, na verdade, são muitas pessoas que mobilizaram, né? Então, existe até um elemento do ecossistema de mobilização, né? De pessoas que ajudam a entender, a ressignificar esse propósito e como que a gente pode empreender com esse propósito. Mas poucas pessoas no Brasil conseguiram tangibilizar isso, né? De uma forma mais prática. Então, acho que acaba sendo mais difícil em algumas coisas e mais fácil em outras. Uhum. Mas a gente tem seguido alguns modelos de sucesso, né, lá de fora também. E tem uma coisa que tem dado certo. Então, quando um empreendedor chega na Bluefields, a gente dá todo o suporte, todo o apoio, mas ele precisa também de capital em algum momento, né? Pode ser que Uhum. não, pode ser que ele aumente as vendas de forma orgânica e consiga equilibrar isso, né? O famoso bootstrapping. Mas muitas vezes ele precisa de capital. Então, a gente contar com a Gold Street para analisar esses negócios, né? Já pré-acelerados ou já acelerados. Porque a aceleradora acaba sendo um olheiro ali, né? Como se fosse no futebol, tem os olheiros ali, a aceleradora tá observando, né? Tá olhando, tá vendo os empreendedores que estão se destacando mais, que realmente têm a veia empreendedora ali para fazer acontecer, que tem um time, que tem produto. Então a gente acaba tendo muita proximidade ali no chão de fábrica da coisa, né? Uhum. E aí a gente pode chegar para um fundo como a Gold Street, né, que tem o mesmo propósito, os mesmos valores que a gente, e falar, ó, essa startup aqui é uma máquina boa aí, é uma linha de produção muito boa.
tem equipe, tem produto, está funcionando, tem potencial, e a Gold Street pode ir lá e aportar, né? Então, acho que todo mundo sai ganhando aí dessa história. Então, é uma parceria que já vem de um tempo, né? O Gustavo participou de vários Demo Days aí nossos, analisando startups e mesmo muitas vezes que o investimento acaba não acontecendo, só essa análise, esse feedback, né? Essa avaliação para os empreendedores é muito importante, porque Uhum. eles estão ali imersos, né? Então, quando eles ouvem alguém que já ouviu diversos, centenas de pitch, né? Fala, pô, você pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, não entendi aquilo que você falou. Como que você vai fazer isso, né? Às vezes coisas que ele nem pensou. E a gente, como acelerador, não tem essa visão. A gente tem uma visão mais parecida com a visão do empreendedor, mas toda vez que o investidor vai lá, ele vê coisas que a gente não viu, por exemplo, no Uhum. acelerador. Então, por quê? Porque o investidor está o tempo inteiro processando informações de vários segmentos de mercado diferentes. Ele tem números na cabeça dele que são de diferentes fontes. Então, ele está mais preparado para fazer uma análise mais crítica. Então, acho que isso é muito curioso até e importante para essa parceria, né? Mas tem sido uma caminhada bem bacana. Eu acho, o que eu acho bem legal assim no papel da aceleradora, né? E como a Bluefit se coloca também, é que ela tem vários modelos que o empreendedor, na fase que ele tiver, ele se encaixa, na verdade, né? Então é muito comum, e aí é questão cultural, né? Não está acostumado com o empreendedorismo, mas ele tem uma ideia, ele quer colocar isso no papel, ele quer fazer um plano de negócio, ele quer fazer o negócio funcionar, Uhum. ele quer fazer, né? Mas não sabe por onde ele começa. Né? E aí, no ecossistema ele acha quem vai, quem é que vai ajudá-lo a fazer isso, né? Isso que eu acho que é muito legal. E a Bluefit tem vários programas que ela pode também colaborar, né? A gente teve um conselheiro nosso que deu para a gente fazer um framework chamado The Difference Map, que é um mapa do que a gente tem de diferente, né? E a gente estudou de novo, né, os problemas dos empreendedores. Então, acho que isso é uma coisa boa para se fazer de tempo em tempo. E a gente chegou numa conclusão que o empreendedor ele está sozinho. Esse que é a É. grande raiz do problema, né? Isso faz outros desdobramentos, mas o empreendedor ele acaba ficando solitário, ele acaba ficando precisa de ajuda para conectar com as pessoas, para ensinar alguns caminhos das pedras, para para encontrar alguns atalhos, né? Para não ficar ali numa batendo, né? Dando murro em ponto de faca, enfim, várias coisas. Mas a principal questão é essa. Então a gente quer ser esse aliado pelo menos em um espaço de tempo, para que consiga dar um direcionamento, né? Para que consiga Uhum. falar, ó, por ali, por aqui, conecta com as pessoas, com aquela. Então, um acelerador hoje é esse hub, né? Esse local onde o empreendedor não está mais sozinho. Então, a gente pode É ajudar isso aí. de diferentes formas. E o que é legal para nós, né, na minha visão como fundo, né, que é o que eu vivo 100% do meu tempo, né, quando eu vejo um empreendedor que passou pelo programa da Bluefields, que teve essa oportunidade de ser acelerado, né, ele sai muito pronto no final da história, né? Ou seja, a Bluefields ela consegue passar para ele uma série de conceitos que a gente vê em outros lugares, outras startups, que está muito falho. Né? Então, por exemplo, aquela questão de ser um time que sobrepõe, não complementa. Né? É. Quando vai para a Bluefin, você sabe que não vai ter isso, porque ele vai aprender lá a gestão financeira, ele vai aprender a questão jurídica, ele vai aprender o comercial, o marketing, ele vai ver todo o aspecto da gestão do negócio, e você vai ter, então, pessoas que vão se complementar e não vão se sobrepor. Né? Isso é um dos pontos que a gente tem visto bastante aí. Né? E aí a Bluefin É, ela vem dar uma colaboração grande quanto a isso também. eu acho que além dessa parte mais técnica de desenvolvimento da startup mesmo, tem muito a parte de soft skills, né? Porque muitas vezes Sim. tem a parte técnica, mas o empreendedor ou a equipe, eles talvez não tenham o perfil empreendedor que é necessário.
né? Verdade. Então isso a gente consegue identificar e consegue ajudar também em alguns casos durante a aceleração, porque a gente acaba ficando alguns meses juntos, né? Principalmente no programa de aceleração, que são 6 meses. Então a gente consegue identificar. Várias vezes a gente fala, cara, você precisa de um sócio diferente do que você esse perfil aqui, para te complementar, porque senão você vai demorar muito mais e fica lá até ele conseguir um sócio. Até conseguir. Então a gente teve agora um caso do empreendedor que falou, cara, é o tipo de coisa que tô tão na correria aqui que eu nem tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. E aí consegui um sócio, agora tá decolando aí na aceleração e tá sendo bem diferente. Então, acho que não é só as hard skills, né, que são as técnicas, as questões, o pitch e as conexões, mas também essa parte de perfil. Aí entra uma outra discussão, se isso desenvolve ou nasce pronto, né? Mas se você não tem, é um sócio que tem, enfim. Então tem várias saídas para isso. Mas são coisas que a gente consegue observar, né? Mais de perto. E para o fundo também é importante essa questão da aceleradora já colocar esse ponto de ter um sócio, né? Porque eu já dei vários assim, no-goes para as startups que procuram a gente direto e é um único empresário, né? Acho que dificilmente hoje um fundo investiria em um único empresário numa empresa, porque os riscos são muito grandes, né? Além dos riscos serem grandes, porque é uma única pessoa, se esse cara tem algum problema, acabou o negócio, né? Dá alguns indícios para o fundo de que, poxa, por que esse cara está sozinho? Será que ele não consegue compartilhar algumas coisas? Será que ele não consegue ouvir o outro e ter esses conselhos, né? Não é muito disso, Paulo? É muito disso. Você sabe que eu aproveitei essa quarentena, eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz, assim. Tô fazendo um estudo bem profundo do livro de Provérbios, da Bíblia, né? Legal. Então, eu faço isso segunda-feira, porque segunda-feira eu estava acordando muito ansioso, que é o começo da semana, nossa, preciso acelerar, preciso seguir. Eu falei, não, cara, preciso dar esse primeiro horário para minha vida, assim, devocional, né? E aí, passo 1 hora, 2 horas, cada segunda-feira num capítulo, e anoto tudo que eu aprendi. Eu descobri que boa parte da sabedoria milenar que tem lá em Provérbios se resume em uma palavra, que é educabilidade. Provérbios fala muito sobre isso, muito sobre isso. Então, se você quer ser sábio, você tem que ser educável, você tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir conselheiros. Não que você não pode ser teimoso, tem a boa teimosia que o empreendedor tem que ter, mas você tem que estar em volta de pessoas sábias que te orientem, que você realmente escute com atenção. É uma parte... Eu estou anotando cada versículo que fala sobre educabilidade nesse livro, e é incrível, assim. E tem muito empreendedor que não tem essa parte, que é um trator, que é um baita uma pessoa técnica, né, de startup, mas que não dá ouvidos para ninguém, que não entende essa importância de você ter educabilidade. E isso acaba sendo um no-go para muitos fundos, né? Porque uma hora isso vai dar nas águas, né? Então acho que vai dar errado. Mas é muito legal quando a gente encontra empreendedores que estão mais dispostos, inclusive, a reaprender algumas coisas junto com a gente, né? E geralmente são os empreendedores que mais performam em longo prazo. Não são aqueles que estão ali pro tiro de 100 metros, eles estão pela maratona, né? Porque eles sabem que é importante você absorver esses conhecimentos ao longo do tempo. Então a gente tem no portfólio da Gold Street, nós temos um empresário específico que, quando ele nos apresentou o negócio a primeira vez, isso há algum tempo atrás já, a gente ia dar no-go para ele, né? Primeiro que ele era um empresário único, né? E precisava mudar muito o negócio dele, e aí ele falou, não, me fala aí o que tem que fazer. E, cara, nós estamos há pouco mais de um ano acompanhando esse empresário. Ele virou o negócio dele 180% já, né, área 180 graus. E hoje está um negócio perfeito para investimento, está muito característico também desse novo normal. Né? Ele está nos assistindo aqui, que eu vi que ele entrou. Um abraço aí. Que é o Anthony, vou falar o nome dele porque o exemplo do Anthony é uma coisa assim muito fantástica. Né? A forma como ele se deixou ensinar nesse processo
e a forma como ele entendeu que ele precisava alterar as coisas que ele tinha planejado e que aquilo não era a verdade absoluta. E que tinha pessoas que podiam ajudá-lo muito. Então ele se cercou de pessoas para ajudar e ele construiu agora um negócio que tá fantástico, cara. Ele tá agora para colocar a operação em São Paulo nesse próximo mês e tem tudo para estourar, né? Tem tudo para estourar. O cara realmente ele conseguiu entender isso. Tem sócios hoje, quer dizer, ele arrumou o negócio dele para ficar um negócio. Eu acho que um bom tema da próxima live aí é convidar o Anthony para dar o depoimento dele de educabilidade empreendedora na pandemia. Acho que é uma coisa tá aí, legal. uma boa. Aí, gostei dessa daí. Ó. vamos marcar essa. Ó, já falou legal, ele já aceitou. vamos seguir com isso sim. Pessoal, a gente está chegando no final dessa live aqui já, temos alguns minutinhos aí, tem uns 9 minutos para acabar. Eu queria ouvir um pouco mais, Paulo, da Bluefields, quais são os programas, o que a Bluefields está fazendo, o que ela já fez, né? Me fala um pouco mais da Bluefields agora para a gente... Tá. Bom, a gente está no sexto programa de aceleração, né? Então a gente tem acelerado aí cerca de 10 startups por ciclo, né, de aceleração. Esse é o sexto ciclo, está na metade agora. A gente fez hoje uma reunião de midterm review aí do ciclo atual. Então a gente acelera startups tanto de social como de tecnologia em diferentes segmentos de mercado. O próximo programa de aceleração é o ano que vem, mas a gente também tem programas de pré-aceleração, né, para quem está começando agora o negócio, quer validar, quer entender se a ideia é boa ou não em pouco tempo, com pouco recurso, né, que vai começar em agosto. Então tem uma turma aí quase completa já de empreendedores que vão passar por essa pré-aceleração. E todos os programas nossos têm o framework de como você ser intencional com a sua fé, como você aplicar bons princípios, bons valores no seu negócio, na sua vida empreendedora, com as pessoas que você trabalha, assim por diante. Então a gente olha muito para isso. O que a gente está fazendo nessa pandemia de diferente, queria aproveitar para divulgar, são duas coisas. A primeira, a gente está atendendo gratuitamente empreendedores que estão em situação complicada, né, no seu negócio, seja pequeno negócio, médio negócio. Então, só acessar lá bluefieldsdev.com, @call-of-hope, depois pode deixar aí na descrição o site. Você só faz o cadastro lá, já cai para alguém da nossa agenda, a gente já marca um horário automaticamente para conversar. Então, sem nenhum custo, sem nada, só para trocar ideia. Porque esse momento pode ser um momento muito difícil, né, emocionalmente também. Então, a gente tem tido essa iniciativa. E outra coisa que a gente tem feito é tentar criar uma solução, que a gente está prototipando agora, nosso mockup. A gente vai testar aí nos próximos dias, como a gente consegue resolver ou aliviar, né, o problema do desemprego que essa situação toda vai gerar, né? Então, a gente está, algumas pessoas do nosso time engajadas nesse squad aí momentâneo. Então, como que a gente pode ajudar pessoas que vão ficar desempregadas ou que já estão desempregadas, que vão ter dificuldade para se recolocar no mercado, a fazer isso mais rápido, né? Então, a gente está fazendo alguns testes aí nesse sentido. Algumas formas que a gente encontrou, né? Além de todo o cuidado interno, né, com os colaboradores, esse tipo de coisa, que a gente tem feito também, todo mundo seguro. Então, algumas coisas que a gente tem feito de diferente. Legal, cara, legal. Bom, quem quiser achar a Bluefields, como é que faz? Segue nosso Insta aí, Bluefields Aceleradora. A gente é bem ativo. A Vitória da nossa comunicação te responde, se você deixar direct, interage. Tem feito vários posts bem legais. Tá lindo tá achando lindo nosso feed ali, tá bem legal. E é um trabalho aí de branding que ela tem feito bastante interessante. Muito bom. Queria fazer meu jabazinho também aqui da Gold Street, né? A Gold Street é um fundo de investimento, a gente investe em startups também, startups que tragam impacto no reino, tragam impacto na sociedade, no meio ambiente. Quem quiser também saber mais informações, pode entrar no Insta da Gold Street, que está assistindo essa live aqui, ou manda um e-mail para a gente, contato@goldstreet.com.br, ou no site, né, www.goldstreet.com.br.
A gente tem um fundo bem interessante, com um portfólio bem legal para investimento. Vamos estar lançando futuramente aí alguns negócios em crowdfunding também, com investimento a partir de R$ 1.000, coisa bem, bem legal. Você vai poder ser sócio de uma startup com R$ 1.000. Muito bem, bem popularizando esse tipo de investimento. E o que a gente quer é promover esse investimento, esse ecossistema de investimento de empreendedorismo cristão. A gente está realmente forte nisso, focado nisso. A parceria é uma parceria que é muito gratificante de ver o trabalho que eles desenvolvem com os empresários. Né? Você já acelerou quantas empresas, Paulo? Foram quase 100 startups já. Mais de 250 empreendedores já passaram para os nossos programas. Então, muito negócio já passou por lá, muita coisa boa. Tem umas startups bem legais que a gente tem acompanhado aqui o desenvolvimento delas. Né? Quem sabe numa etapa posterior aí a gente chega mais perto para fazer investimento. Né? Então, assim, quem tiver com uma ideia na cabeça e não sabe o que fazer com ela, vai para a Bluefields. Né? Quem já tiver alguma coisa fazendo, mas quer melhorar, vai para a Bluefields também. Nós já está funcionando, também vai para a Bluefields, que dá para fazer negócio alavancar e decolar. Né? Tem todo mundo ali, né? Você está empreendendo ou quer empreender. E tem um outro recadinho que eu queria deixar, que daqui uns dias a gente vai estar inaugurando, a gente incubou, pré-acelerou e acelerou uma startup de imigrantes, né, e famílias que vieram... Essa é boa. A OpenTaste, e conseguiram investimento, conseguiram sócios, conseguiram formar uma rede muito legal, testaram, validaram várias vezes, e vai abrir, para quem estiver em São Paulo, aí, OpenTaste Delivery. A ideia é que você que está na quarentena aí, você queria viajar para outros lugares, o OpenTaste vai trazer na sua casa vários países do mundo. Então a ideia é que você tenha uma experiência internacional. Cada dia vai ser uma culinária diferente, com uma família de nativos cozinhando, com músicas, com toda uma experiência então dentro da sua casa, né? Então acho que vai ser uma coisa bem, bem legal, que é um projeto que a gente estava caminhando junto, né? E agora já se tornou independente aí. Então a gente está bem feliz com esse passo. Esse é da empresária Joana, né? A Joana é uma evangelha síria, que é uma mulher fantástica, me ensina muita coisa, né? A força que ela tem para conduzir os negócios, muito legal. Parabéns aí para vocês. Parabéns para a Bluefields também, que ajudou muito a construir isso daí. Foi bem legal. Bom, pessoal, estamos chegando no final aqui. Paulo, prazerzaço falar contigo, meu irmão. Tô com saudade de dar um abraço. Sempre não fica junto aí. Né? Valeu, pessoal, pela presença também. Gente boa aqui participando. O Arthur te colocou à disposição para ajudar também nas mentorias de graça da Bluefields. Ele já colocou aqui que quer participar. Legal. Tô pondo aqui, então valeu, já contato Arthur. Aí, Arthur. Já fala com o Paulo, tá dentro. Tá bom? Tamo junto, gente, um abração. Prazerzão estar com vocês. E logo mais a gente vai divulgar uma próxima live aí, falando de um tema legal também de empreendedorismo, de negócios. Tem vários temas que a gente tem para discutir aí. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Abraço.